vamos ter um tutorial com uma maquiagem pro dia. Então, a ideia que eu tenho para hoje aqui com vocês é apresentar alguns produtos que você pode utilizar no seu dia a dia. Para você ter ideia como que é produtos fáceis, acessíveis, você pode deixar ela tudo dentro da sua necessaire. Então eu trouxe aqui uma necessaire, e para vocês verem que tudo cabe aqui dentro, produtos que vocês vão utilizar no dia a dia para fazer uma maquiagem básica, mas que vai tirar de você aquele ar de cansaço, aquela olheira, aquela cara de sono, né? Então uma maquiagem bem tranquila de fazer. Eu espero que você aproveite as dicas do passo a passo. Então eu comecei o vídeo sem a maquiagem para você realmente acompanhar tudo aquilo que a gente vai ter nesse vídeo, tá bom? Então vem comigo. Então para começar, eu quero que você acompanhe aqui tudo que eu tenho aqui dentro. Eu vou tirar e vou mostrar para vocês os itens que você precisa para uma maquiagem pro dia a dia. A maquiagem pro dia, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é para uma maquiagem mais tranquila, mais leve, mais confortável. Então você não vai pesar muito nos itens que você vai utilizar. Então basicamente o que eu trouxe aqui é o que vai fazer você ter uma maquiagem leve, bonita, mas que não vai exigir muitas camadas de base e tudo mais. Mas o primeiro item, que é o mais importante de todos que eu diria, que é o que você tem que usar sempre, independente da maquiagem ou não, é o seu protetor solar. Por que a gente gosta de frisar bastante isso? Porque se você faz toda a sua pele, faz uma maquiagem bem bonita, mas não cuida da pele antes disso, no decorrer dos dias as manchas vão surgir, as sardinhas, as queimaduras da pele mesmo por causa dos raios, vem surgindo, então não tem maquiagem que venha tampar isso. Então o protetor solar é um fator primordial. Então antes, quando você acorda, toma o seu banho, escova o seu dente, a primeira coisa que você tem que passar na sua pele é o protetor solar. Eu utilizo esse aqui da Sinônimo Bronze facial. Eu gosto dele porque ele tem um toque seco, diz aqui, realmente ele deixa esse aspecto bem seco na pele. Então você passa e não fica sentindo aquela coisa pegajosa, né, que fica geralmente quando a gente passa protetor solar na praia, por exemplo, né. Ele é próprio para o rosto, então ele tem esse toque seco, e aqui diz que ele previne rugas solares, então ele é bem específico mesmo. Então para você que vai iniciar aí um tratamento para a pele, eu diria para você procurar um protetor solar que você se adapte, né, que fique melhor na sua pele. Eu super indico esse daqui, que ele é muito bom, mas você pode utilizar de qualquer outra linha. Tudo aquilo que você for passar depois disso, o protetor solar já vai estar sugando tudo aquilo que não pode pegar na sua pele, que são os raios e tudo mais. Tá bom? Essa maquiagem no dia, a gente sempre lava o rosto antes, então o rosto tá limpo, né? Aí você passou o protetor e agora você vai vir com os itens realmente da maquiagem. Qual que é o primeiro item que tem aqui na minha necessaire? Que é o primordial da pele pro dia, é o BB Cream. Muita gente se pergunta entre base e BB Cream pro dia, o que você prefere? Eu particularmente prefiro o BB Cream porque ele tem a cobertura muito mais leve. E esse, especificamente da L'Oréal, ele é muito bom. Ele tem inúmeros fatores que eu vou pesquisar e vou deixar aqui no decorrer do vídeo. E a cobertura dele é muito leve, mas sinceramente cobre muito. Pelo menos pra mim, que não tenho manchas gritantes no rosto, algumas espinhas apenas, mas não muitos sinais de espinha, ele cobre perfeitamente. E ele tem vários benefícios também. Então escolha um BB Cream que você se adapte aí, que fique no seu tom de pele e tudo mais. Opte por ele em vez de base. Base você pode deixar para coberturas noturnas, para quando você tem alguma festa noturna, alguma coisa que seja pra noite, tá? Então pro dia, opte pelo BB Cream. É o que a gente vai utilizar hoje na maquiagem. Outro item importante, que por mais que a gente passe o BB Cream, muitas vezes não tampa realmente como a gente quer, são as olheiras, então a gente vai optar por um corretivo. Eu vou utilizar esse aqui da Tracta, mas você pode utilizar um da Natura ou de alguma outra marca. Mas eu diria um corretivo líquido, tá? Esses corretivos que a gente utiliza para maquiagem noturna, para fazer contornos, que são os corretivos pastosos, né, em creme, eles são um pouco mais pesados pro dia. Então, pro dia eu opte pelo corretivo líquido. Esse aqui é da Tracta e ele é bem baratinho, tá, gente? Pra mim, esse tom tá bem claro. Quando eu comprei, eu passei lá na loja e tinha ficado bom, mas no dia a dia eu acho que ele fica muito claro. Então, qual que é o segredinho que eu tenho aqui na hora de maquiar? Passo ele primeiro e depois passo o BB Cream, que é o BB Cream tampa, a cor dele tá muito clara, mas ele faz a função que ele tem que fazer, que é tampar minhas olheiras, tá? Outro item indispensável pra gente poder selar esse BB Cream pra não ficar com aquele aspecto muito de base, oleoso assim na pele, é o pó. Gente, eu quero explicar pra vocês aqui nesse vídeo algo que eu tenho observado muito, que muitas meninas acho que têm dúvidas, qual que é a função basicamente do pó. Pó compacto, que é esse pó aqui que a gente utiliza, que
Antigamente eles tinha muito mais a função do que tem hoje a base do BB Cream, né? O pó, gente, ele serve para selar a base, o produto que você passou, no caso hoje nós vamos passar o BB Cream. Ele tem a função de selar e matificar. O que quer dizer isso? Selar, que ele vai fazer com que a base fique no lugar que ela foi colocada. Então, para que a base não escorre no decorrer do dia o produto que você passou. E matificar é para tirar aquele aspecto de brilho, de óleo, de oleoso, né? Então, ele vem e cria aquele aspecto de veludinho que a nossa pele fica quando a gente passa o pó. Essa é a função do pó. Passar somente o pó na pele, sem nenhum tipo de base antes, sem nenhum tipo de produto antes, aparece demais, aparenta demais que você tá só com o pó, porque o pó fica solto no rosto. Não sei se vocês já tiveram, já viram acontecer isso alguma vez, que você olha assim, dá a impressão que a pessoa tá com alguma coisa na pele, além da pele dela, assim, isso é quando a pessoa passa só o pó. Por isso que tem que primeiro passar o produto, a base, e depois vir com o pó para essas duas funções, que é matificar e selar a pele. Deu pra entender? Acho que é basicamente isso aí, o pó. Então eu vou utilizar esse aqui da Avon, a minha cor é a bege médio. Hoje vocês vão aprender comigo aqui um truquezinho quando você erra um pouquinho no tom. Por exemplo, esse BB Cream aqui, eu comprei na cor escura. Só que pra mim, a cor antes dessa aqui, que é a cor média, ficou muito clara. E esse aqui fica muito escuro. Meio escuro, né? Então o que eu faço? Hoje eu vou ensinar um truquinho com vocês que eu misturo um pouquinho de base numa cor mais clara. Que aí eu consigo chegar no tom que eu quero, que fique mais próximo aqui da região do meu pescoço, né? Que é onde a gente se baseia. Então eu vou utilizar essa base aqui da Paiô, que ela é clara. Só que essa base pra mim ela não serve, por isso que eu tô utilizando ela, pra apenas fazer esses complementos. Porque ela é uma base rosada e a minha pele é uma pele amarelada. Eu tenho tom quente de pele. Então esse tipo de base aqui pra mim não resolve. Então quando é misturas, que vai predominar a cor mais escura, aí eu posso fazer esse tipo de misturinha, tá? Então hoje nós vamos aprender isso também. Algo que não pode faltar, mesmo para maquiagem de dia, tá? É o contorno. Contorno, eu utilizo esse aqui da Avon, que na verdade é um pó. Ele é um pó bronzeador, né? É o Tropicana médio. E ele é perfeito pro meu tom de pele para fazer os contornos. Mesmo para maquiagem do dia, você tem que fazer os contornos para que aquilo que você passou de base na pele, que tirou todas as formas que você tem do rosto, venha devolver. Então hoje também eu vou ensinar algumas dicas para vocês de como utilizar o pó compacto. Então você pode, o contorno. Então você pode utilizar o que você tiver aí. Se você tiver algum pó um pouquinho mais escuro que a sua pele, já vai servir. Existem os pós bronzeadores, existem produtos específicos. Tem gente que faz contorno até pro dia com bases nos tons mais escuros, mas hoje especificamente eu vou ensinar pra vocês com um pó que é bem tranquilinho e dá um acabamento muito legal na maquiagem, tá? O blush que não pode faltar, tá? O blush que eu tô usando, esse aqui já tá no finalzinho, mas eu amo ele porque essa cor aqui rosada com esse tom aqui, e na hora que eu tô passando esse mistura, e dá um brilho muito bonito na bochecha. Então, pra pó, você pode utilizar aí o que você tiver. Para as maquiagens do dia, a gente evita passar muito blush, de ficar aquela coisa assim gritante, né? Blush ele serve pra trazer saúde pro rosto, né? Então você passou a base, passou o contorno, mas parece que faltou alguma coisinha, então você passa o blush que vai voltar essa corzinha pra você. Então você pode utilizar tons rosados, pêssego, bronzer, o que ficar melhor na sua pele. Para pessoas morenas, os bronzers ficam muito bonitos, os rosados também. Pra pessoa branquinha, evitar tons muito pastéis, assim, tipo pêssego, essas coisas que deixam um pouquinho muito apagada a pele, né? Então, abusar um pouquinho mais dos tons rosados mesmo. Pra o corretivo, eu acabei esquecendo de falar aqui, mas para dar um acabamento legal com o corretivo, utilize esses queijinhos que a gente chama, que é essas esponjinhas que eu sempre estou usando nos vídeos que vocês veem, tá? Que também cabe tranquilo aqui na necessaire. Para a sobrancelha. Sobrancelha, independente se é maquiagem do dia ou de noite, você tem que deixar sua sobrancelha em dia, que ela fique bem bonitinha no lugar, com os pelinhos pintadinhos e tudo mais. Eu sempre uso o meu kitzinho, que é esse daqui. Se você utiliza os quartetes que tem da Dylos, aqueles quartetes próprios para sobrancelha, aquelas pastinhas, lápis, tem gente que usa lápis, o que você achar que fica melhor pro seu tom de sobrancelha. Lembrando que a sobrancelha tem que sempre bater com o tom da sua raiz do cabelo. Se
Se você é loira, por exemplo, uma loira platinada, cuidado com a diferença de tonalidade entre sobrancelha e cabelo, porque realmente a sobrancelha grita no contexto da sua maquiagem. Então tenta sempre aproximar esses tons, né? Mas de uma maneira muito suave. Eu utilizo esse conjuntinho aqui, que pra mim essa cor aqui fica certinha na cor da minha sobrancelha. E pra fazer ela, eu utilizo um pincel chanfradinho. Então pra você que tem dúvida sobre pincéis, esse pincel aqui ele é muito prático pra muita coisa. E principalmente pra sobrancelha, porque ele vai conseguir te dar um acabamento bem legal. E um pincelzinho de escovar a sobrancelha. Porque depois que você passa a sombra, é legal você vir com esse daqui e esfumar tudo isso. Então, esses dois pincelzinhos aqui também cabem no seu necessaire. Para os olhos. Para os olhos, maquiagem pro dia, você pode dizer assim, não vou fazer nada nos olhos, vou passar só a minha máscara, bastante máscara e batom. Perfeito. Os olhos, se você não quiser fazer nada durante o dia, não faça. Mas a ideia que eu vou dar hoje aqui é apenas para criar um pouquinho mais de ilusão aqui, que seu olho é um pouquinho mais fundo, né? Tira aquele ar de inchaço do olho que a gente tem geralmente pela manhã. Então eu vou utilizar esse mesmo conjuntinho aqui com um pincelzinho de esfumar, que também cabe tranquilinho na sua necessaire. Lembrando que esse lápis, esse pincel aqui, que é da marca Boni, gente, ele é legal porque tem o de esfumar e tem o chanfrado. Então se eu quisesse, poderia nem usar esse daqui, que eu gosto muito. Por isso que eu não troco, mas também tem esse daqui, que é de esfumar. Também cabe na sua necessaire, tenho certeza. Para dar um acabamento legal no olho, hoje eu vou ensinar uma outra dica que é um pouquinho para aumentar o olhar, assim, né? Para deixar o olho mais vivo. O que você vai precisar? De um lápis. Eu uso muito esse lápis aqui, que é da Avon, que na verdade ele é um delineador retrátil para os olhos. E ele é perfeito para fazer o que eu vou ensinar para vocês hoje aqui. Então, pegue um lápis que você tiver aí. E esse pincel aqui é para esfumar essa região que eu vou ensinar dos olhos. Então, o pincel que você tiver que for mais achatadinho assim, vai servir bastante. O que não poderia faltar, máscara de cílios. Então, máscara de cílios, se você vai passar toda essa maquiagem aqui, vai levar na sua necessaire, e pro dia que é um olho bem bonito, capriche na máscara de cílios que você vai escolher. O mercado hoje em dia oferece inúmeras. Existem marcas que garantem volume, garantem alongamento, então veja aquilo que você já experimentou, que goste, que realmente o mercado oferece o que é acessível, que a gente sabe que hoje tem produtos muito caros que não dão o mesmo resultado. E capricho na máscara de cílios. Eu amo essa daqui da Eudora, e é uma marca nacional, tá na faixa de uns 27, 28 reais. E ela é perfeita, eu prefiro muito mais volume do que alongamento. E ela dá um volume espetacular quando você passa só ela. Só que a minha, gente, tá acabando, então eu trouxe mais outras duas aqui pra complementar. Mas a gente vai passar da mesma forma que passa nos outros vídeos, tá? E por final, opção de batom. Batom eu trouxe esse daqui rosadinho, por quê? Maquiagem do dia, vamos falar de batom. Maquiagem do dia, tem gente que prefere seguir a linha de que a maquiagem tem que ser tranquila, o batom também tem que ser bem suave. Tipo esse daqui que eu trouxe, que é da Make B Cashmere, chama, acho que é isso. É um rosadinho, é um batom que fica muito bem em qualquer tom de pele e tudo mais. Já tem pessoas que preferem batons muito chamativos durante o dia, isso vai de gosto, não é feio. Eu muitas vezes fui trabalhar com maquiagens muito mais fortes. Então hoje, se eu fosse escolher uma maquiagem pro dia com um batom mais forte, eu escolheria esse daqui, que ele é o Malva. Ele é o Malva da Avon, da linha Lasting. E ele é bem seco, assim, então pro dia ele fica muito bonito na boca. Porque o problema do batom na boca durante o dia é que você vai passar o dia todo com a maquiagem, então tem que ser um batom que te dê segurança, você se sente seguro. Um batom que é bem cremoso, durante o dia muitas vezes pode escolher essas coisas, mas você sabe que você vai ter que manter ele, então se joga na cor aí. Isso é questão de gosto, não vai ficar feio, é questão de você se sentir bem. Maquiagem é estilo, é gosto, é aquilo que você se sente bem. Não existem regras. Eu poderia ensinar um olho preto pra vocês usarem de dia. Se você gosta disso, você usa. A gente tenta apenas seguir uma linha ali do que vai te deixar confortável, né? O que é mais prático pro dia a dia, ainda mais pro trabalho, ambiente de trabalho. A gente tem que saber que tem que ser algo que nos apresente bem, né? Naquilo que a gente faz durante o dia. Tá? Então esses são os produtos que estavam dentro da necessaire, pra você não falar que não tem tempo
nem lugar para deixar suas coisas e tem preguiça. Você pode deixar isso aqui dentro da sua necessaire e todos os dias utilizar esses mesmos itens, tá? Essa é a maquiagem que eu vou fazer com vocês aqui, é a maquiagem que eu uso pro meu dia a dia, tá? Então eu vou ensinar algo que eu realmente utilizo pro dia a dia, não tô falando nada aqui que não é pro dia a dia, tá? Então, vamos passar o nosso protetor solar, porque protetor solar é o fator principal da maquiagem. Então, a gente vai passar. Quem quiser passar pro resto do rosto também, fica à vontade. Tá, passei meu protetor, deixei ele agir um pouquinho. O que a gente vai fazer primeiramente? Como eu disse pra vocês, esse meu corretivo ele tá muito claro pro meu tom de pele. Mas eu quero a função basicamente de esconder um pouco aqui essa minha olheira que eu tenho. Então eu vou passar ele para depois começar com a aplicação do BB Cream. Se você tem um corretivo que você comprou lá, vamos supor que aqui tá como claro 3, se você tivesse comprado o médio, você primeiro passaria esse daqui e depois viria na parte aqui da olheira e passaria o corretivo, tá? Então é só você inverter a ordem aí que eu vou fazer, tá? Mas pra mim, que realmente tô com um corretivo muito claro, eu vou passar aqui nessa região. Gente, desculpa se tá muito alto o barulho do ventilador, mas é que tá um calor insuportável e eu tive que ligar, tá? Com a esponja queijinho, a gente vai fazer o quê? Vamos dando batidinhas pra que todo esse corretivo realmente entre em minha pele, né? Contato com a minha pele mesmo. E já espuma toda essa região. Tá vendo que é batidinhas e vai descendo um pouquinho. Eu tô com umas marquinhas aqui de espinha que não tá legal, né? Mas se souber truque pra acabar com as espinhas. 28 anos, me diga aí que tô parecendo adolescente. Tá. Aqui do outro lado também. Aqui dá uma puxadinha assim pra pegar bem nesse cantinho, porque esse cantinho é escuro. E vai puxando pra baixo. Eu gosto de vir aqui na parte de cima e deixar homogêneo isso aqui. Tá vendo? Não tem segredo, né? Passou. Ficou assim, parecendo um fantasma. Não tem problema. Agora a gente vai vir com a parte principal, que é o BB Cream. Vou fazer a misturinha. Então, se você achou um BB Cream que é do seu tom de pele, você vai passar direto na pele e vai espalhar. Hoje nós vamos fazer as aplicações com os dedos mesmo. Maquiagem pro dia, você pode se libertar um pouquinho dos pincéis, tá? Se você, eu não gosto de pincel de gato, aquelas coisas todas, passa com a mão. É que a maquiagem com a mão potencializa muito mais se você, por exemplo, tem pele oleosa. Ela faz com que os produtos que você passa esquentem mais o seu rosto e dê um aspecto mais oleoso. Então, se você tem a pele muito oleosa, evite, tá? Mesmo maquiagem por dia. Mas, se não é o seu caso, a pele da brasileira geralmente é uma pele mista para oleosa, né? Então, pode aplicar com os dedos, porque facilita bastante a aplicação e também não deixa o produto muito pesado no rosto, né? Então, no meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha base, que tá bem mais clara que o meu rosto, né? Fazer aqui. Bem, acertar no tom aqui. E vou vir. Vocês estão vendo que ela é uma base tons rosados, ó. E pra mim não pode ser, tem que ser tons amarelados. Mas agora eu vou vir com o meu BB Cream. Se vocês estão vendo aqui que ele é bem marrom, ó a diferença que dá. Por isso que eu vou vir aqui por cima disso aqui, pra tampar qualquer resquício de tons rosados. Ó, eu gosto de fazer assim, espalhar pelo rosto. Fica lindo assim, né? E agora eu vou vir ó, não tenha dó de misturar, porque como você no meu caso aqui que usei tons diferentes,
Então é legal ficar diferente as cores, né? Então arraste aqui pra região do lameiro e aqui pra baixo. Tá vendo? Esse biquinho pra mim tá muito escuro, tá vendo? Eu fico bem morena, bem mais do que eu precisava, né? O lado bom, o que é de fazer essa mistura? Eu peguei uma base e misturei com o BB Cream. Eu potencializei o poder do meu BB Cream no sentido de cobertura, né? Você vê que a base ela deixa a pele muito mais coberta, né? Tampa com muito mais poder, né? A nossa pele. Se eu tivesse passado só o BB Cream, eu teria ficado muito mais leve. Mas tá muito escuro, então a gente fez essa mistura. Misturou bem? Misturou. Antes de eu vir com o pó, porque o pó ele vai vir pra selar e matificar, eu gosto de fazer a sobrancelha. Por quê? Porque eu gosto que a base, o BB Cream, assente na minha pele um pouco, tá? Então a gente já não vai vir em seguida com o pó, igual a gente falou, mas vamos fazer primeiro a sobrancelha. Então, você fez esse passo do BB Cream, vamos esperar um pouquinho e vamos fazer a sobrancelha aqui. Pega o seu pincel chanfrado e corrige as imperfeições. O que é corrigir as imperfeições? Fazer com que a sobrancelha fique homogênea no sentido de cor, assim, né? Tá vendo que ela deu uma apagadinha por causa dessas bases que eu passei, então vamos potencializar isso, ok? Ok. Eu vou pegando e vou preenchendo no meio. Nunca pegue nas extremidades da sobrancelha, porque senão fica muito gritante o acerto que você fez. Vá pintando sempre na região central dela e espalhando para cima e para baixo. Isso é o que eu aprendi. Realmente dá resultado, para não ficar todo mundo olhar e falar: ah, aquela menina ali pintou a sobrancelha, dá pra ver de longe, né? Ninguém quer essa... Ninguém quer que você saiba que você fez isso, ninguém precisa saber. É segredinho. Ok? Pintou, preencheu, espalha, vem com a escovinha e esfuma isso. A escovinha ela tem esse poder de dar uma melhorada. Se você for olhar, olha a diferença da cor, principalmente. Ó, essa tá mais escura, essa tá mais clarinha, apagadinha, então a gente vai preenchendo isso daí. Pronto. Preenchemos a sobrancelha. Agora sim, a gente vai vir com o pó. Então você vai pegar o seu pincel maiorzão lá da sua necessaire, que ocupou mais espaço, que são esses pincéis aqui, mas são necessários, né? Então você vai pegar o seu pó e vai selar e matificar a sua pele, como nós aprendemos. Então, comece desde a região do pescoço, para tirar qualquer tipo de marcação que tiver. Seu pescoço é a extensão do seu rosto, então você também tem que cuidar dele ali. E vai selando a pele, tirando todos os brilhos desnecessários que vai ficando na pele, só essa região aqui. A pele da gente grita quando tá com um produto assim, né? Fica brilhosa. E o segredo da maquiagem é justamente você passar e ficar bonito, né? Pra ficar mostrando nada de feio. Então, dessa região também. É muito necessário. Outro segredinho que eu vou ensinar pra vocês aqui, é nessa região dos olhos aqui, abaixo dos olhos. Se você tem muita dificuldade de utilizar pincel e é da época das buchinhas, você pode utilizar também para passar nessa região aqui, ó. Você quer um efeito mais matificado, que é onde você passou o corretivo, que então é a parte que tem mais produto do seu rosto, tá? Então,
pode utilizar essas buchinhas também, que são muito práticas. Ok? Selei e matifiquei minha pele. Então a pele já perdeu aquele brilho que fica quando a gente passa esses produtos, né? Qual que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o contorno. Pegue lá o seu pozinho mais escuro, no meu caso esse aqui da Avon. E eu vou utilizar, para fazer o contorno e o blush, o mesmo pincel. Para poder caber na minha necessaire, eu utilizo esse pincelzinho aqui que é próprio, ó. Você pode utilizar aqueles chanfrados também, né, que tem um cortezinho, né. E qual que é a região que a gente vai fazer o contorno? Se o nosso blush é nessa região das maçãs, subindo em direção às têmporas, o nosso contorno é abaixo da maçã. Então, pega o seu pincelzinho e coloca aqui na região desse negocinho que a gente tem, que eu esqueci o nome aqui. Coloque aqui, ó, essa é a região, exatamente aqui, ó, é a região que você vai passar o seu contorno, para que o blush fique acima disso, tá bom? Pegou lá então, dá faz um pouquinho pro lado assim, pra aparecer bem esse ossinho que você tem e aplique. Sem dó. E vai entrando na raiz do cabelo aqui, sempre. Nunca comece do meio do negócio e puxa pra baixo. E a distância da boca, uns 2 dedos, assim, 2, se você tem dedo pequenininho, 3 dedos deixar. Então, isso aqui vai afinar o seu rosto e vai devolver um aspecto, né, de contorno mesmo, daquilo que o BB Cream e a base tirou. Então passe e sume bem. Tá vendo? Viram como que melhora bastante? Fica um aspecto mais profissional, digamos assim, né? E agora a gente vai pro blush. Quer dizer, antes de ir pro blush, vamos fazer o olho, porque aí já finaliza com o blush. Para os olhos, eu já tô com a base que eu apliquei aqui na hora que eu tava fazendo toda a pele. Então já existe aqui uma cobertura para que eu venha fazer um esfumado, tá? Então, se você tem dificuldade e as sombras que você utiliza não pega, vem e passa um fixador. Pode ser aqueles da Dylos que é pequenininho, também cabe no necessaire e é bem baratinho. E realmente potencializa muito a cor. Então, uma dica aí é você utilizar o fixador. Mas eu não, só para fazer essa maquiagem para vocês, eu vou utilizar com a base que já tá na pele mesmo, tá? Aqui existe esse conjuntinho que eu tenho aqui, e tem várias cores que a gente poderia utilizar pro dia a dia. Tons realmente neutros, né? Tem aqui um rosinha, tem um marrom mais avermelhado, um marrom mais frio. Pro dia a dia, é legal você fazer com que o seu olho fique mais fundo, destacado, mas sem aparecer demais. Então, eu vou utilizar esse daqui, que é um marrom mais avermelhado, só pra mostrar pra vocês que fica legal você fazer esse fundinho. Então, você vai pegar bem aqui aonde fica o seu côncavo e vai esfumar. Tá vendo que é bem suave? E que já vai trazer o efeito que eu quero, que é de olho mais fundo, mais aberto, né? Porque senão o olho fica muito pequenininho. A ideia realmente é fazer o olho crescer, ficar um olho iluminado, aberto. Então capricha aqui no esfumado, não deixa nada marcado. Vai fazendo movimentos circulares de vai e vem aqui nessa região, até você ver que a sua sombra está desaparecendo na pele, assim, né? Não dá pra ver de longe onde começou, onde terminou. E é a parte do olho. Qual que é o segundo truque? Você poderia muito bem vir aqui agora e ir direto pra máscara, que seu olho já tá com um pouquinho mais de fundura e tal, e vai ficar legal com a máscara e com o batom. Mas eu vou ensinar um truque que eu gosto de fazer, quando tem um pouquinho mais de tempo, que é a raiz dos cílios, deixar ela um pouquinho mais escura, que dá a impressão que eu tenho mais cílios, que ele é mais volumoso. Então eu pego esse lápis aqui e vou passar só bem pertinho aqui da raiz, tá vendo? É bem pertinho mesmo da raiz. Quando eu passo isso aqui, eu já tô criando uma ilusão. Quem vê de longe acha que é meus cílios mesmo, faz parte dos meus cílios. Aí eu venho com o pincelzinho de esfumar e tiro a marcação, para que fique realmente só mais escuro, sem marcação. Tá vendo? A diferença desse olho para esse olho. Realmente dá uma diferença, né? Então, eu dei outro aspecto para os seus olhos. Então, se você quer uma opção, deixar o olho um pouquinho mais marcado, faz esse truquinho também que vai dar super certo, tá?
Então agora a gente vai pra máscara. Então eu vou acelerar o vídeo, mas é tacar máscara. Máscara, se você tem máscara que alonga, você passa máscara que alonga, ou de volume. Na maquiagem, essa é a parte que você mais se dedica, né? Pra realmente dar aquele aspecto bem volumoso e compridão. Então você joga na máscara aí, tá bom? Ó, máscara de cílios realmente dá toda a diferença, né? Então quando você passa capricho, deixa aquele olho bem chamativo, fica bem legal. Então capricha na máscara aí. E pra finalizar, o batom com blush. O blush a gente vai passar, lembra, acima da marcação que a gente já fez. Pode ser com o mesmo... Opa! Pode ser com o mesmo pincel, que eu estava dizendo. Então, eu vou fazer essa misturinha igual eu falei pra vocês, que deixa bem iluminada. Dá aquele sanguezinho e passa nessa região aqui. Cara de saúde. Ninguém precisa saber que você tá cheio de maquiagem. Viu? Eu dei um aspecto de saúde pra mim. Ok. Finalizamos com o blush. Vamos passar o batom. Batom, igual eu disse, você vai optar pelo batom que você quiser. Então, aplicado, esse é o resultado da maquiagem. Se você for fazer uma maquiagem pro dia, onde você quer algo muito simples, o batomzinho bem clarinho, a pele bem feitinha, com contorno, blush. Esse é o segredo de uma maquiagem que você vai usar pro dia a dia, que vai te deixar bonita, com ar de saúde, de pele bem tratada, escondendo aquilo que a gente não quer mostrar. Essa é a verdade, né? Então, esse é o resultado da pele, dos olhos e com um batom clarinho. Se você quiser, se você se jogar no batom escuro aqui, passa o batom escuro também. E no contexto do olho em si, também vai ficar legal. Se você quiser também, vamos supor que você está lá no seu trabalho e o pessoal do serviço inventa de fazer alguma coisa depois do serviço e você precisa da sua maquiagem um pouquinho mais elaborada. Vamos fazer lá uma festinha depois do serviço lá e tal. Você pode utilizar esse mesmo coisinho aqui de conjuntinho de sombra, utilizando as sombras mais escuras. Você vai aplicar nessa região aqui externa dos olhos, esfumando bem, deixando um pouco mais carregado os olhos, e passa o batom vermelho, batom rosa, batom que você quiser aí. Você vai estar com a mesma composição da pele e tudo mais, mas vai ter elaborado um pouquinho melhor a sua sombra, o seu batom. Essa é uma dica bem tranquila, então não se apavore se você está com uma maquiagem no seu serviço, de lá você já tem que fazer alguma outra coisa. Você consegue adaptar ela para outro tipo de evento, ok? Mas então essa é a maquiagem pro dia, com dicas bem legais que eu deixei para vocês aí. Eu espero que vocês tenham entendido a função de cada um aqui, como usar a melhor forma no seu rosto aí. Fica também a critério se você quiser dar algum tipo de sugestão, deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar bem feliz em ler com vocês, tá bom? Então essa é a maquiagem, obrigado por ter visto o vídeo e um beijão.